Muito bem. Então, bom dia a todos, a todas, né? Iniciando aí a nossa última roda de conversa, né? Que equivale aí à nossa última aula. As duas próximas aulas, vocês vão ter aí a oportunidade de apresentar os trabalhos finais, né? Dessa disciplina de Introdução à Engenharia Ambiental. E eu consegui, eu acho que até num pequeno espaço de tempo aí, achar espaço na agenda desses 4 profissionais que vocês vão ter contato hoje. Até agora estão conosco aqui o Éder e a Elisa, né, amigos, né, pessoais até, e que eles vão poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a carreira deles, obviamente, na onde que eles passaram, na onde que eles estão, e principalmente qual que é a perspectiva que eles têm hoje, estando no mercado, do mercado de trabalho para a engenharia ambiental. Nós vamos fazer assim, eu vou tentar pelo menos seguir essa ordem, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone ou colocar no chat, né? Sugiro fortemente, assim, que vocês... Vivian, bom dia, tudo bem? Sugiro fortemente que vocês participem mesmo, né? É uma oportunidade meio que única nessas condições, né, de ensino à distância, tal, de RT, de vocês interagirem com esses profissionais desde o primeiro ano de engenharia, isso é muito importante. Tá? Então, não vou fazer a apresentação de todos eles, eu acredito que na apresentação de cada um eles vão ter oportunidade de falar quem eles são, o que eles estão fazendo, mas vamos começar. Né? Nós dividimos aí entre os palestrantes 15 minutos para cada um, depois abrimos para perguntas. Os palestrantes que puderem, eu sei que um ou outro vai ter que sair, mas depois pode voltar. Tá? Então podemos começar com Éder. Éder, se quiser compartilhar aí alguma coisa ou abrir a câmera, fica super à vontade. Com você. Bom dia, pessoal. Bom, obrigado aí, Rafa, por essa oportunidade, cara. Bom, para quem não sabe, o Rafael ele foi o meu conterrâneo de faculdade aí, né, Rafa? Fizemos aí uma boa parte da faculdade junto, só que ele era mais inteligente que eu, então eu levei pau praticamente engenharia inteira e o Rafa continuou, formou antes de mim um ano, mas a gente entrou junto, né? E, bom, só falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou aí de Itajubá mesmo, né? Nasci e criado em Itajubá mesmo. Fiz engenharia ambiental, me formei, como eu falei, foi da turma do Rafael, mas eu me formei um ano depois, não sei se foi na turma da Elisa, agora eu tô até lembrando aqui, não sei se foi. E me formei em 2009, né? Como que foi a minha trajetória, né, pessoal, para vocês saberem? Quando eu estava na engenharia ambiental, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer, não. Sendo assim, muito sincero mesmo. Né? Na introdução à engenharia ambiental, a gente não teve essa oportunidade que vocês estão tendo de conversar com pessoas formadas, não. Né? E mesmo porque nossa turma, acho que foi de 2003, né, Rafa? 2002, 2003, tinha formado o quê? Uma turma, né? Até então, tinha pouca gente formada, acho que tinha gente formando ainda. Então, a gente não tinha realmente muito contato com o mercado de trabalho, não. Então eu fui ter noção assim do que eu queria fazer como engenheiro ambiental e decidi ser engenheiro ambiental mesmo somente no 4º ano, sendo muito sincero, né? Então até o 3º ano eu ainda fiquei muito em dúvida se eu queria continuar na engenharia ambiental mesmo. Cheguei a pensar em ir para mecânica, mas no 4º ano a gente teve a disciplina da Maria Inês, se não me engano, de gestão ambiental e de impactos ambientais, né, de gestão de impactos ambientais, e ali eu me encontrei na gestão ambiental. Porque eu tinha feito 2 cursos técnicos que eu acho que me ampliaram um pouco essa visão da gestão, que era o curso de mecânica e de informática industrial no Senai. Então eu acabei tendo ali um contato com a indústria e eu fui percebendo uma tendência de querer ir para esse ramo. E aí, baseado nisso, eu fiz o meu TCC baseado na implementação da ISO 14001. Então eu fiz uma análise da viabilidade econômica de se implementar a 14001. Peguei ali algumas empresas que eram certificadas na 14001, fiz uma análise das principais despesas que elas têm relacionadas com resíduos, com emissões, com licenciamento. Peguei empresas que não tinham esse mesmo licenciamento ambiental e cheguei à conclusão ali no meu TCC de que era viável, extremamente viável, seguir com certificações da 14001. E foi ali que eu comecei meio que a entender mais ou menos o sentido da minha carreira.
Porém, eu me formei em 2009, teve uma crise muito grave, automobilística na época, e a empresa que eu estava fazendo estágio, fazia estágio numa empresa de Santa Rita, que fazia gerenciamento de resíduos industriais, e o principal o principal cliente dessa empresa eram as empresas automobilísticas ali da região de Pouso Alegre, principalmente, Varginha, sul de Minas, né? E aí, como teve uma crise especificamente automobilística, eu acabei não tendo como continuar naquela empresa, que era o que a princípio ia acontecer, né? Aí eu fiquei desempregado, me formei já desempregado. Aí caí aí no limbo, formei em janeiro e fiquei até agosto sem nenhuma oportunidade. Aí encontrei em agosto uma oportunidade de trabalhar como bolsista no CPTEC INPE. Então, um doutor de lá precisava de alguém para poder trabalhar com ele em algumas rodadas de modelos meteorológicos, fez uma avaliação comigo. Vejam bem, vocês vão ter, acho que vão ter esse ano, o ano que vem, se eu não me engano, a ciência da computação, né, uma disciplina relacionada com programação, algoritmo e tal. E vocês também vão ter meteorologia. Eu já tinha me formado, o cara me mandou lá um gráfico meteorológico, uma linguagem de programação e falou, interpreta. Interpreta a linguagem, interpreta o gráfico, que eu quero ver se você consegue interpretar. Eu abri, poxa, lembrei Fortran na época, nem era a linguagem que a gente tinha aprendido, que a gente aprende C++, né? Consegui interpretar, vai saber Deus, porque eu consegui interpretar aquele gráfico. E aí eu consegui a minha primeira oportunidade aí, digamos, pós-formado, ainda não era a oportunidade que eu queria, mas já era alguma coisa, lá no CPTEC INPE, fiquei lá por 6 meses, né. Aí como eu aprendi essas rodadas meteorológicas, eu tive contato com o professor da Unifei, que eu não me lembro o nome dele agora, acho que é Benedito, do Exem, e ele me chamou, né, me convidou para trabalhar no Exem, porque no Exem eles fazem ali umas análises de meteorologia, né, para poder ver se compensa ou não compensa, construir uma mini central hidrelétrica, uma coisa nessa linha, e aí tem que fazer umas análises, umas rodadas meteorológicas da região para ver se compensa, considerando o regime de chuvas, aí eu vim. Voltei para Itajubá, dessa vez convidado pela Unifei, iniciei até o mestrado em recursos naturais ali, mas ainda não era bem o que eu queria não, mas continuei, né, porque eu não podia morrer de fome, né. Aí segui nessa direção, quando deu em abril, mais ou menos daquele mesmo ano, eu fiquei sabendo de uma oportunidade para analista ambiental em São Lourenço da Serra. Não sei se vocês conhecem, é uma cidade que fica no interior de São Paulo, sentido pegando de São Paulo ali para Registro, descendo para Curitiba, que fica na Regis Bittencourt, aí fui para lá. Essa foi, na minha percepção, a minha maior escola, foi onde eu aprendi mais engenharia ambiental, do que na própria faculdade, não desmerecendo, né, mas a prática ela realmente ajuda muito. Porque eu fui parar numa empresa que tinha sido adquirida por uma multinacional americana, não contei para vocês, mas eu sou de uma família muito, muito, muito pobre, né, então eu ganhei bolsa trabalho na Unifei durante muito tempo, porque ficava sempre no ranking dos mais pobres aí. Então eu não tinha condição de fazer inglês nem nada disso, e eu fui parar numa multinacional americana, que tinha acabado de comprar uma empresa brasileira, que tinha 25 anos, que ficava literalmente no meio do mato, numa área de proteção permanente. Tem alguém falando ali. Rafael, se você puder até ir me falando, se me interrompe, se Fica alguém quiser tranquilo, perguntar. Éder. Tá. Pode ficar tranquilo, eu estou Beleza, aí acompanhando. eu fiquei nesse tempo lá, e lá eu aprendi muito, porque era uma área de proteção permanente, licenciada pela CETESB, que é um dos órgãos ambientais mais pesados do estado de São Paulo, e a empresa, do país, né, que fica no estado de São Paulo, e a empresa não tinha nada, não tinha licenciamento, não tinha nada. Então eu tive que fazer toda a parte de licenciamento ambiental numa área de proteção permanente, sem nem saber, sem nem conhecer a legislação, foi realmente atrás da legislação e fui acertando. E nesse meio tempo, a empresa não tinha nada de nada mesmo, ela também não tinha nada relacionado com segurança do trabalho. E a única coisa que eu tinha eram as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Aí eu peguei todas as normas regulamentadoras, item por item, e fui verificando compliance, né? Verificando se a gente estava ou não estava atendendo item por item de norma. Aí alguns eram não aplicáveis por causa do nosso tipo de negócio, então eu peguei e fui adequando a parte de segurança do trabalho sem ser responsável por segurança do trabalho. E acabou que eu consegui realmente fazer isso, me interessei muito por segurança e iniciei um curso pro forma, foi totalmente pro forma de engenharia de segurança do trabalho, para eu ter realmente uma formação. Então, fechei ali depois de 3 anos, eu consegui trazer a licenciamento ambiental daquela empresa, consegui fazer toda a parte de certificação de segurança dela também,
iniciar o processo de implementação da ISO 14001, ainda não tinha, mas iniciei o processo, e saí de lá já com todo o conhecimento de meio ambiente, saúde e segurança, principalmente para o estado de São Paulo. Fiquei 3 anos como analista ambiental, depois fui analista de IHS, mas meu salário continuou baixo. Aí segui para uma outra empresa, da região também, que tinha o mesmo formato. Era uma empresa multinacional que tinha comprado uma empresa nacional. A diferença é que dessa vez era uma indústria farmacêutica, né? O princípio era o mesmo, porém a vigilância sanitária, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é muito mais rigorosa, né, do que qualquer outra agência aqui no país. Então, por mais que seja uma empresa brasileira, ela tem que cumprir todas as regulamentações para poder vender medicamento, coisa que a outra empresa que eu estava anteriormente não tinha, né? Então, da Braid eu fui para a Amgen, né, a Amgen Corp, que foi a empresa que comprou essa empresa brasileira, e fiz a mesma coisa. Fiz a transição do sistema de gestão que existia corporativo americano ali para a nossa realidade brasileira, né? Então, eu tropicalizei, digamos assim, toda a parte de sistema de gestão, meio ambiente, saúde e segurança dessa empresa. Então, fiquei ali também por 3 anos. O que na minha opinião, foi o pulo do gato, a grande mudança, assim, que me fez conseguir sair da primeira empresa para a segunda. Eu imagino que para vocês já não seja novidade, mas para mim na época era o inglês, né? Então eu não tinha nenhum curso de inglês, não tinha nada. Durante o período que eu estava na Braid, que foi essa primeira empresa que eu trabalhei, o meu gerente me forçava muito no inglês. Eu entrava na sala dele, ele falava, fala em inglês. Eu falei assim, mas eu não sei falar inglês. Ele falou, se vira. Você vai errar, mas vai falando. E eu fui aprendendo, assistindo vídeos no YouTube e tal, até eu aprender a falar inglês com ele. Então, quando eu mudei no meu inglês, quando eu mudei no meu currículo, o meu inglês de intermediário para avançado, que foi o que aconteceu, por causa de todo esse autodesenvolvimento, a coisa começou a mudar muito. Daí eu tive essa oportunidade nessa segunda empresa, fiquei por 3 anos também, entrei como analista de EHS, né, que é a sigla para Meio Ambiente, Saúde e Segurança Sênior, saí de lá como especialista de EHS, aí eu fui para a Eurofarma. Na Eurofarma eu fiquei 1 ano e meio, lá eu entrei como coordenador de gestão ambiental. Então foi a única empresa durante todo esse período, tirando esse início meu de formação, que eu trabalhei exclusivamente com meio ambiente. Lá eu era responsável por todas as Eurofarmas do Brasil, pela parte de gestão ambiental, principalmente focada em gerenciamento de resíduos industriais, que era a minha primeira experiência lá atrás, né, no estágio. Me ajudou muito no desenvolvimento da minha carreira na Eurofarma. Fiquei na Eurofarma por 1 ano e meio e saí porque quando eu entrei a minha proposta era que eu entraria como coordenador de gestão ambiental e migraria depois para coordenador de EHS, porque as duas diretorias estavam separadas. Meio ambiente, saúde e segurança, meio ambiente estava de um lado, saúde e segurança estava do outro. Só que depois que eu entrei, 1 mês depois, eles decidiram que eles não iam fazer essa fusão, então eu não quis continuar mais na empresa, eu só quis entregar realmente um projeto que eu tinha. Esse meu projeto era relacionado com recuperação fiscal de bens inservíveis. O meu conhecimento vamos dizer, nessa matéria de legislação foi o diferencial para eu ter conseguido a oportunidade na Eurofarma. Basicamente, é uma forma de você recuperar os impostos que foram pagos, gastos na produção de um determinado produto, no caso era medicamento, antes dele ser destruído. Porque quando a empresa produz alguma coisa e ela chega a gerar todo o produto, gerar nota fiscal, colocar dentro de um CD para distribuir, ela já paga ali todos os impostos para o governo. Porém, se por alguma razão aquele produto vence, ele estraga dentro do almoxarifado antes de ser entregue de fato na mão do cliente final, ele é destruído, né? E aí aqueles impostos são perdidos, é cerca de 1/3 do valor do produto. Então a minha função era trabalhar com toda a parte de destruição física todo aquele medicamento e a recuperação de todos os impostos que foram pagos pela empresa naquele período. Então, em 1 ano e meio, eu recuperei cerca de 42 milhões de reais, que era o equivalente aos resíduos que eu destruí, né, naquele período, que poderiam ser perdidos aí em termos de dinheiro, né, que na verdade a empresa recebia de volta como se fosse parecido com o que a gente faz com a restituição do imposto de renda mesmo, a empresa tem esse aporte de impostos de volta. Fiquei lá por 1 ano e meio, que era até fechar esse projeto que eu tinha lá, que eles tinham uma grande quantidade de produto que precisava ser destruído, não ia ser coordenador de EHS, que era o que eu queria, segui no meu desenvolvimento de carreira e fui para a Siemens, né? Siemens é uma indústria alemã, ela tem mais de 150 anos, e eu fui para lá como especialista de EHS. Aí sim, era mais próximo da cadeira que eu queria, ainda não era coordenador, mas era próximo do que eu queria.
Fiquei lá por 1 ano e meio. Lá eu tinha responsabilidade técnica por um dos sites da Siemens em Jundiaí, que é pela parte de meio ambiente, né? Então, toda a parte de meio ambiente, de contaminação ambiental, um dos principais sites da Siemens que ficava em Jundiaí, ficou sob minha responsabilidade. Também tinha responsabilidade pela parte de sistema de gestão integrado, então eu fiquei à frente disso lá na Siemens também. Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação, né, mais uma pós-graduação em engenharia da qualidade lá na USP, então acabei ficando com 3 formações, que são as formações que eu tenho atualmente: engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho e engenharia da qualidade, que é o sistema de gestão integrado que vocês vão ver daqui uns dias aí no curso de engenharia ambiental. Então isso me ajudou muito na Siemens, porque eu tinha o chapéu de especialista técnico pela parte de meio ambiente e o chapéu de sistema de gestão integrado e também o chapéu relacionado com a parte de análise de risco de maneira geral. Tanto análise de risco de processos industriais, quanto análise de risco de incidentes ambientais e incidentes de segurança do trabalho. Lá eu era especialista, que tinha a mesma posição de um coordenador, mas a diferença é que eu não tinha uma equipe, que era o que eu queria, né? E aí fiquei 1 ano e meio na Siemens e fui para uma outra empresa chamada Odfjell Terminals, que é uma empresa de armazenamento de produtos inflamáveis em portos, né? Lá eu entrei como coordenador de cheque, que a gente falava, que era segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Fiquei lá também por 1 ano e meio. Lá eu tinha uma equipe. Então, eu tinha, em cada um dos terminais portuários que a gente tinha um supervisor de cheque que tinha lá o seu time, né? Técnicos de segurança, técnicos ambientais, e todos esses supervisores se reportavam para o corporativo, e eu ficava como coordenador corporativo, dando suporte para todos esses supervisores. E ali fiquei por 1 ano e meio também. Por que eu saí de lá? Porque veio uma oportunidade que é muito interessante, que é a oportunidade que eu estou hoje, na Amazon, né? Então, eu saí de um ambiente corporativo, né? Então, quando eu fui para a Eurofarma, eu já fui como corporativo. E aí, na Siemens, eu já era corporativo. Na Odfjell, eu era corporativo. A minha oportunidade na Amazon foi diferente. Eu voltei a ficar responsável por uma unidade, que é o caso da unidade aqui de Betim, da Amazon, né? No centro de distribuição aqui, porém, com cargo de gerência. Aí eu saí de São Paulo e voltei para Minas aí no início do ano, e é onde eu estou até hoje, né? Aqui eles chamam de gerente de WHS. Então, o E de meio ambiente sai e entra o workplace, né? Que de certa forma tem a ver com o meio ambiente industrial, com o ambiente industrial. Então, eu sou responsável também pela parte de gerenciamento de resíduos, de emissões, etc. A parte de saúde, segurança do trabalho, e saúde nessa época de pandemia está muito relacionado com o controle de Covid, que também fica comigo, para a gente garantir aqui, dentro de todas as regras, de tudo que a gente precisa, que as pessoas não fiquem doentes aí por causa da pandemia, porque a Amazon foi uma das empresas que não parou durante a pandemia, né? Então a gente tem lá toda uma legislação federal que libera algumas empresas para poder trabalhar, e a Amazon é uma delas. Então eu tenho aí, sei lá, 1.000 pessoas trabalhando aqui dentro do CD, com o distanciamento social, garantindo tudo isso, e a gente não tem pessoas ficando doentes com Covid. Então, de uma maneira bem ampla, essa foi a minha experiência aí até agora, desde que eu me formei em 2009 até agora 2021, no total 11 anos de experiência. Certo? Muito bem, Éder. Muito obrigado. Muito interessante aí. Muito interessante mesmo a sua carreira. Eu sei que você vai ter que dar uma saidinha agora e depois vai voltar, mas antes, eu queria abrir se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho algumas aqui que eu queria colocar para discussão, mas se alguém quiser, pode abrir o microfone e perguntar alguma curiosidade ou no chat. Éder, Murilo, pois. Oi. Vamos, é isso, Fernanda. Deixa o Murilo primeiro, depois. Pode ser? Se quiser, Fernanda, aí não tem problema não. Fernanda, você então. ai, perdão, não tinha visto. Não, tem problema não, gente. Pode ir. Vai lá, Fernanda. Mas, enfim, eu vi que você falou que quando você formou, você ficou alguns meses sem conseguir emprego, né? Então, eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades para você conseguir um emprego e o que realmente te auxiliou, o que você teve que buscar para conseguir esse emprego e oportunidade de trabalho no mercado. Olha, na minha percepção, desculpa, Fernanda? Isso, exato. Obrigado. Fernanda, na minha percepção, a minha maior dificuldade foi o fato de eu não ter inglês.
de ter me formado no pico da crise automobilística de 2009. Muita gente que formou naquela época também teve muita dificuldade, e eu não ter conseguido seguir no estágio. O Rafa deve lembrar, a maioria dos nossos colegas que estavam estagiando na época, porque tem 3 caminhos que normalmente o pessoal segue: ou eles vão para pesquisa, e aí segue na direção que o Rafael seguiu, e mais muitas pessoas seguiram. Algumas pessoas vão para consultoria ambiental, e algumas outros mais pobres vão para a indústria, né? Que foi o meu caso. Então, eu queria ir para a indústria, eu não tinha realmente perfil para trabalhar com pesquisa, não. Então, como estava procurando na indústria, eu estava no pico da crise e não conseguia, não tinha jeito. Não consegui seguir no meu estágio porque a empresa quase faliu por causa da crise. Não tinha o inglês, então, o que normalmente mais puxa as pessoas é isso. Então, a dica de ouro aí é o inglês, né? Eu imagino que você já tem, então, na minha época era inglês, então hoje já deve ter espanhol e mais alguns outros, né? Que seria importante vocês terem também. E tentar, se possível, uma empresa de estágio, né, que consiga dar uma continuidade, assim, para você entrar no mercado de trabalho com um pouco mais de experiência, mais calejado, digamos assim. Porque é muito difícil mesmo, pensando até como empresa, como eu já precisei contratar algumas vezes, contratar pessoas que não têm experiência, principalmente quando é indústria, né, que não tem experiência no ambiente industrial, no ambiente corporativo, de repente. Então é algo que eu já até conversei com o Rafael, que é importante a gente desenvolver nos nossos engenheiros ambientais da Unifei. Tem outras universidades que já estão trabalhando muito isso, né? A UFABC ela é uma delas, é uma das que a gente pega bastante engenheiro ambiental estagiário, porque ele já tem uma pegada de indústria da própria faculdade. Então é isso que eu acho que é a grande sacada. Tentar pegar um estágio que te traga o calo necessário para você pelo menos começar no mercado de trabalho, pode ajudar. E os idiomas, para mim, foi o principal. Não focaria muito na parte de pós-graduação assim que forma, não, mas aí é a minha opinião pessoal, tá? Deixa para fazer uma pós-graduação depois que você já tiver no ambiente que você se sente mais adequado, porque eu já vejo algumas pessoas saindo já da engenharia, já fazendo uma outra pós-graduação sem ter muita certeza se é aquilo mesmo, e às vezes queima currículo, né? Fica um profissional extremamente habilitado, sem experiência, e aí acaba não conseguindo ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então essas são aí as minhas percepções, Fernanda. Perfeito. Murilo? Entendi, obrigada. Nada. Oi, bom dia. Minha dúvida é mais sobre essa questão de língua, né? Que nem você falou, o inglês que é o básico. E eu queria te perguntar, por exemplo, geralmente quando eu converso com as pessoas, elas falam que é necessário o espanhol ou o francês, né? Mas, por exemplo, eu não tenho muito interesse agora nessas 2 línguas. Eu estou aprendendo uma outra que é mais diferenciada. Você acha que no mercado hoje deve focar nas principais, como o espanhol, francês, ou vai realmente ajudar em outras línguas, vamos dizer, diferentes, né? Não sei se está certo falar isso, mas enfim. Cara, para mim, espanhol e inglês. Espanhol e inglês. E aí depois, uma sacada que eu aprendi com o meu chefe anterior foi a seguinte: depois que você entrar numa outra empresa, se você entrar numa multinacional, por exemplo, a multinacional que eu estava antes de vir para a Amazon era uma multinacional norueguesa, né? Vale a pena você ir pelo menos aprender um pouquinho da comunicação, porque faz muita diferença quando você está lidando com um executivo, você falar pelo menos bom dia para ele na língua dele. Que significa que você teve um mínimo de interesse de aprender a língua daquela empresa que está pagando seu salário. Mas, assim, em termos de mercado de trabalho, inglês e espanhol vai resolver muita coisa, muita coisa. A não ser que você queira ir para um nicho muito específico, por exemplo, a Siemens é alemã. Eu não falo alemão, mas lá eu consegui me virar muito bem com o inglês com os alemães. Então, inglês e espanhol vai resolver bastante. Espanhol me ajudou bastante nessa empresa que eu estava agora, porque a gente respondia para um diretor Latam. Então, tem muito esse formato também, Murilo. Esse formato de regionalização, de clusters de empresas, normalmente, e normalmente a gente fica no meio Latam, né? Então, às vezes, a gente tem que participar de algumas reuniões com o pessoal aqui da América Latina e nem todos eles falam português, e aí ou enveredam aí para o inglês ou para o espanhol, mas mais por causa dessa clusterização que normalmente existe. E aí vai depender da empresa, do idioma raiz da empresa que você tiver. Aí você foca naquele que fizer mais sentido, considerando onde você está. Beleza? Entendi. Muito obrigado. Nada. Muito bem, Murilo, muito obrigado. Éder, muito, muito obrigado. Se quiser fazer mais pergunta, Rafa, eu consigo ficar até 8h35. Certo. Não, na verdade, Hum. deixa eu só ver aqui, peraí. A Luísa, pois não?
Bom dia. Eu queria saber que outras técnicas a gente devia desenvolver à parte. Tipo, você falou do inglês e do espanhol, às vezes uma programação. O que seria melhor? Olha, eu gosto muito de análise de risco. Perdão, qual que é o seu nome? Que a pessoa me perguntou. Luísa. Luísa. Então, Luísa, por quê? Porque é um negócio que eu já falei com o Rafa, não ensina em faculdade, não. E independente de qualquer lugar que você esteja, pensando em meio ambiente mesmo, é importante você saber a análise de risco, que é você avaliar quais são as etapas de uma determinada atividade, qualquer que ela seja, e quais são os impactos que aquela atividade vai ter para a matéria que você está olhando, para o meio ambiente, para a saúde, para a segurança. Então, eu acredito que técnicas relacionadas com análise de risco vão ajudar muito vocês, né? A ERM, eu acho que você já pode ter ouvido falar da ERM, é uma empresa muito grande, ela tem matrizes de matrizes de risco para poder trabalhar a análise de risco muito legais, e é uma percepção que normalmente os engenheiros formados não têm tanto, mas que ajuda demais quando você tem isso bem desenvolvido. Análise de risco, quer saber, ver quais são os impactos e qual é a frequência com que esses impactos podem acontecer e a severidade, isso bem, uma matriz de risco bem simplificada, né? A frequência com que aquele impacto pode acontecer e a severidade que ele tem, porque aí você quer tratar, putz, eu quero tratar aquele problema ali, qual que é a severidade dele? Ah, ele é grave, se acontecer um problema ali, vai ser milhões para tratar, e ele acontece com alguma frequência. Ah, quais são os controles que eu tenho para poder garantir que aquilo não aconteça? Então, isso tudo faz parte da análise de risco, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante os profissionais, se vocês já saírem com isso meio calejado, vai ajudar bastante também. Existem muitas ferramentas de análise de risco por aí, vale a pena dar uma olhada nessa matéria, é a minha opinião. Perfeito. Ok, obrigada. Eu vou passar a palavra só para o Rodrigo, e aí nós fechamos essa parte de perguntas e depois o Éder retorna. Tá, Rodrigo, por favor. Bom dia. Eu queria saber mais sobre o seu marketing profissional, sabe? Como é que você conseguiu saber dessa oportunidade de trabalho em outros lugares? Se era, tipo, dentro do emprego que você estava no momento mesmo, ou se você usava um site, algo do tipo. Cara, eu quase coloquei uma época no meu currículo experiência em entrevistas, porque eu fiz tanta entrevista. Os sites que mais me ajudaram no começo foi o vagas.com e o LinkedIn. Cara, 99% das oportunidades que eu tive foram assim. Eu nunca consegui indicação, infelizmente, não tenho QI. Eu só consegui realmente por participando de processo mesmo, como foi o caso aqui da Amazon, teve 750 pessoas que mandaram currículo. Mas às vezes tem muita gente aventureira que manda também, então não significa que eu concorri com 750. Mas normalmente esses processos são mais puxados. Na minha visão, é o vagas.com, ele é muito bom. O Indeed é como se fosse um site onde você tem vários tipos de empresas que fazem a parte são vários vagas.com, que tem vários tipos no mercado, né? Então, o Indeed, ele meio que reúne todas numa só, também é gratuito, mas ele pode te levar para algumas que não são gratuitas, então você tem que ter um pouquinho de esperteza ali, e o LinkedIn. E o que eu faço é o seguinte, cara, o meu perfil do LinkedIn, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que é igualzinho, eu posso mandar para vocês depois, o meu perfil do Vagas. Eu deixo o meu currículo, e é igualzinho o meu currículo físico, ou seja, eu deixo tudo muito padronizado. E, por exemplo, se eu quero entrar numa determinada empresa, eu vou lá e entro em contato, adiciono as pessoas que trabalham naquela empresa, principalmente RH. Porque RH no LinkedIn costuma colocar muitas vagas, né? E é legal você pegar e falar com esses caras, perguntar para eles como que é o processo, enfim, essa quebra dessa distância que às vezes existe vale a pena, o Murilo. Murilo, né? Não, sei, Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Vale a pena também vocês terem esses contatos com as empresas, assim, sabe? Rede social, tal. Vai lá no LinkedIn. Foi o que me ajudou mais, cara. LinkedIn e vagas.com. As 3 primeiras foram por LinkedIn. E aí o da Amazon foi pelos próprios sites da Amazon mesmo, que eu descobri a oportunidade. Muito bem. Meu caro amigo, muito obrigado aí pelo seu tempo, por dividir aí as suas histórias e as experiências com a gente. Eu vou, no final nós vamos ter ainda um tempinho para alguma discussão, se possível juntando os 4 aí, né, ou pelo menos os 3. Mas agora eu queria chamar a Vivian. Vivian, você está com outro nome aí, né? Gente, bom dia. Pois é, eu não consegui entrar com o meu computador. Tá certo. E aí eu entrei com o do meu namorado, eu tô com o nome dele, gente. Desculpa. Imagina. Vivian, fica super à vontade. Se quiser compartilhar alguma coisa, ou pode tocar aí a conversa. Na verdade,
15 minutinhos, depois a gente abre para as perguntas, beleza? Beleza. Muito legal ver a história do Éder aqui, ver o tanto de coisa que ele trabalha, que eu já pude trabalhar também. Então, gente, anotem, porque é muito do que ele falou. Eu também trabalhei aqui na Embraer. Sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela com vocês. Na parte... Você sabe como é que compartilha no Meet? Na parte de baixo. Isso, tá vindo. Perfeito. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Você pode deixar, assim que eu consigo, qualquer pergunta, tal, pode deixar que eu falo para você. Beleza, então, gente, vamos lá. Gente, eu montei. Essa barrinha, o Vivian, se puder, tá vendo? Ocultar, só clicar isso em ocultar. Isso, beleza, manda ver. Gente, eu montei isso aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês concordam, mas eu vi um dia um esqueminha desse tipo, achei muito engraçado, né? O que a gente achava que a engenharia ambiental era quando a gente começou a fazer, né? Pensava que era, sei lá, vou ajudar a salvar o mundo e etc, né? E tinha bem essa pegada, né, de querer fazer a diferença, o que não deixa de ser verdade, tá? E eu trouxe o que minha avó acha que é, né? Acho que a gente vem aqui plantar árvore, o que as outras engenharias acham que a gente faz, que é trabalhar com resíduo e efluente, e o que realmente é, né? E aí eu coloquei aqui um monte de coisa do que o Éder já falou com vocês, né? Essa questão de licenciamento ambiental, ela é importantíssima para quem faz engenharia ambiental. E eu coloquei ali o ambiental entre parênteses, porque muitas vezes a gente acaba pegando outros processos que não tem muito a ver com a parte ambiental, como, por exemplo, segurança do trabalho, corpo de bombeiros, pelo fato da gente estar trabalhando com licenciamento. A questão de sistemas de gestão também é extremamente importante para a gente, gestão de águas subterrâneas, áreas contaminadas, tratamento de efluentes, ruídos, geoprocessamento, áreas verdes, é muita coisa, sustentabilidade, cadeia de fornecedores, então assim, e também as coisas que o pessoal dizem que a gente vai fazer, você vai trabalhar com resíduo, eu vou trabalhar com efluente, eu vou trabalhar com principalmente resíduo orgânico, que é o que as outras engenharias às vezes taxam a gente, mas pode ser também, é um ramo do nosso trabalho e faz parte da engenharia ambiental. Então, para me apresentar aqui, pessoal, eu sou a Vivian, eu fiz engenharia ambiental aí na Unifei, eu sou da turma de 2010. Depois que eu me formei, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos. Hoje eu estou estudando engenharia de segurança do trabalho, assim como o Éder fez. E eu já tive 2 cargos depois que eu me formei. O primeiro deles foi engenheiro ambiental. E hoje eu mudei de área, fui para a área de sustentabilidade e estou trabalhando como analista. E toda a minha carreira, eu desenhei, nem sei o que eu desenhei, porque foram poucos steps, né? Mas só para deixar exemplificado aqui, eu estava encerrando em 2015 a conclusão das matérias na Unifei, e eu entrei como estágio na Embraer para apoiar uma equipe da área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, mais especificamente a equipe de meio ambiente, que tinha 5 engenheiros na época, então eu trabalhava lá para dar apoio para eles. Então, tudo que tinha para fazer, planilha, tinha que arrumar sistema e tudo mais, eles me chamavam para ajudar. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar por lá. E quando eu comecei a trabalhar, eles foram bem categóricos quando eu entrei, que eles falaram, olha, Vivian, a Embraer é uma empresa que dificilmente contrata as pessoas. Aqui é difícil ter vaga e tudo mais. E a gente não tem perspectiva nenhuma de te contratar. E aí eu, quando estava na entrevista de estágio, falei, bom, o que eu estou procurando agora é uma experiência, então o que eu queria mesmo era aprender. Então não tem problema se mais para frente a gente não tiver oportunidade, né? Só que aí, uma coisa que
que a gente acaba vendo na vida também, a gente precisa ter sorte, né? E essa vaga de estágio na Embraer, ela apareceu no Facebook, né? Na época a gente usava o Facebook, e estava escrito lá, não falava direito o que era, como é que era, e quando eu fui participar dos processos, eu entendi que era para realmente trabalhar com engenharia ambiental. E aí eu me empolguei para caramba, me preparei para o processo e tudo mais, e lá eles gostaram de mim. Nisso eu consegui a vaga de estágio, e aí, gente, quando a gente tá fazendo estágio, é fundamental a gente dar o sangue nosso para conseguir ficar dentro da empresa, principalmente se é uma empresa que você gosta, né? Então, eu dei sorte, porque quando eu estava lá, a Embraer abriu um plano de demissão voluntária na época, era 2016. E aí uma das pessoas que já estavam lá, o time que eu comecei trabalhando era de pessoas que já estavam trabalhando há no mínimo 10 anos, e eu cheguei lá recém-formada, né? E aí uma das pessoas, ela aposentou e conseguiu entrar nesse plano de demissão voluntária. Então, acabou que abriu uma vaga. E nisso a minha chefe virou e falou, Vivian, eu queria muito que você entrasse aqui. E, novamente, eles não queriam alguém que tivesse muita experiência, porque já era um time bem maduro. Então, eles queriam alguém que fosse mais jovem, que fosse trazer novas ideias e tudo mais. E aí eu consegui entrar nessa vaga que abriu no departamento como engenheiro ambiental. E lá, como era um time de 5 engenheiros, era tudo bem compartimentado, quem que ia cuidar do quê. E eu era mais focada em 3 processos, né? O primeiro deles era o controle de indicadores de sustentabilidade, e isso envolvia controlar informações de todas as unidades da Embraer que existem no mundo, e, além disso, trabalhar com inventário de gases de efeito estufa. Não sei se vocês já viram algo relacionado a isso. Eu sei que é um tema que a gente aprofunda pouco na Embraer, mas lá eu tive que aprender um pouquinho mais sobre inventário de gases de efeito estufa. E também que é um trabalho de consolidar informações com várias pessoas, vários departamentos. E essa parte de sistema de gestão de meio ambiente e saúde e segurança, que foi uma das partes que mais me deu a oportunidade de crescer ali dentro da engenharia ambiental da Embraer, porque é uma área que demanda envolvimento com todos os departamentos da empresa, principalmente o departamento de produção. Então, a gente tem que lidar, tem que fazer várias coisas, tem vários processos de comunicação, e a gente tem uma interface, por conta do sistema de gestão, com alguém da alta liderança. Então, quando eu comecei a trabalhar com sistemas de gestão, eu tinha que apoiar, passar informação, mostrar status de não conformidades e tudo mais. E aí, eles gostaram tanto da forma como eu estava fazendo isso, que eles criaram um cargo de secretário do sistema de gestão. E aí, quinzenalmente, eu tinha que ir lá passar para a alta liderança qual que era o status de todas as pendências que nós tínhamos do sistema de gestão. Além disso, depois que teve umas mudanças internas aqui no departamento, eu precisei trabalhar com a parte de licenciamento ambiental. Eu sempre também ajudei muito a minha gestora na parte de controle orçamentário, dos custos recorrentes que a nossa área tem, quanto os custos, os investimentos necessários que a gente precisa fazer. Pude trabalhar também com manejo de áreas verdes, avaliação de ruído ambiental, auditorias internas, qualificação de fornecedores e levantamento de riscos ambientais, que o Éder também pôde falar aqui um pouquinho. Aí, no ano passado, final de 2020, eu já estava aqui há 3 anos, trabalhando na área de meio ambiente. Eu recebi um convite para trabalhar na área de sustentabilidade aqui da Embraer, justamente por conta dessa parte que eu trabalhava, que era de consolidar indicadores de sustentabilidade e da elaboração do inventário de gases de efeito estufa. Então, esse conhecimento
me fez parecer ser apropriada para concorrer a essa vaga de analista na área de sustentabilidade aqui da companhia, que é uma área bem menor, e é uma área que trabalha de um jeito muito mais corporativo e bem mais focado na estratégia da companhia do que com a área de meio ambiente. Então, eles me chamaram para apoiar na criação da estratégia de meio ambiente, sociedade e governança aqui da empresa. Além disso, eles queriam que a gente elaborasse um inventário corporativo de emissões, porque até então a gente só considerava as unidades que existem aqui no Brasil, e aí a gente precisou incluir aquelas que estão nos Estados Unidos e em Portugal também. E, além disso, aqui nessa área, a gente trabalha muito com essa questão de interface com as partes interessadas, mas principalmente com clientes e investidores. Então, assim, a parte é bem importante essa questão ambiental, porque a relevância que ela está tomando hoje, gente, é um tema que está na mão dos investidores e dos nossos clientes. Então, assim, as empresas, elas estão sendo questionadas quais são as ações que elas estão tomando para trazer impacto positivo para o meio ambiente e para a sociedade. Então, assim, o tema está bem em pauta ultimamente. E, além disso, eu também tenho apoiado nas questões de comunicação das ações de sustentabilidade. Falar sobre perspectivas aqui da engenharia, né? Bom, pessoal, trazendo uma opinião, assim, eu acho que o mercado de trabalho está concorrido como um todo, não só para quem vai ser engenheiro, ainda mais engenheiro ambiental. Mas, assim, qualquer profissão que você vai entrar no mercado de trabalho vai estar concorrido. Se você vai fazer direito, se você vai fazer engenharia, se você vai fazer administração, independente do curso que você fizer, talvez a medicina é um caso à parte, né? Mas o mercado, ele é concorrido. Então, assim, a gente querer fugir de um curso, ou fazer isso, ou fazer aquilo, que a gente acha que a demanda é maior, é meio complicado. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, se vocês sabem que é disso que vocês gostam, né, engenharia ambiental, vai em frente, porque vai ter mercado para você. Pode ser um pouquinho difícil, pode ser que no começo tenha dificuldade de arrumar e tudo mais, mas quando você está fazendo algo que você gosta, é muito mais fácil da gente continuar trabalhando naquilo. Aí, falando aqui da parte da ambiental, né? Essa questão de ESG, ela está extremamente em alta agora no mercado. De repente, todo mundo virou especialista ESG. E isso está sendo muito discutido, principalmente porque as empresas de investimento, né, elas estão dando financiamentos específicos para as empresas que querem investir em sustentabilidade. Então, por isso o assunto chegou ali no alto escalão das empresas, né? A questão de mudanças climáticas também é algo que está muito discutido, então é importante a gente saber. Economia circular, e dentro de tudo aquilo que fala de licenciamento e todas essas outras áreas que a gente comentou, que são requisitos legais, o mercado sempre vai ter demanda de profissionais. Umas coisinhas que eu acho interessante compartilhar com vocês, e que eu não tinha... Aliás, não adianta a gente falar muito, né? Porque essas coisas a gente vai sentindo na pele, né? Então, a gente que é engenheiro ambiental, a gente não é especialista em nada. Pelo menos quando a gente forma, né? A gente aprende um pouquinho de tudo, e, na verdade, é isso que esperam da gente. Né, que a gente tenha essa visão abrangente, essa visão holística, sistêmica de como as coisas acontecem, seja dentro de uma empresa, seja num outro processo qualquer. Então, eu, pelo menos, eu não sabia de tudo, eu não sei de tudo hoje, e não preciso, né? A gente precisa saber conversar com as pessoas que vão conseguir te orientar. Então, para a gente que é engenheiro ambiental, é muito importante a gente entender o processo como um todo, quais são suas entradas, quais são as transformações que ocorrem, quais são as saídas daquele processo, para a gente conseguir atuar. Então, não vou conseguir entender da máquina, do detalhe, do produto e tudo mais. A gente vai saber tudo de uma forma geral. E aí, mais para frente, você vai vendo aquilo que é importante você se especializar, e a gente vai
adquirindo mais conhecimento, né? E justamente por isso, gente, é muito importante o engenheiro ambiental saber trabalhar em equipe. É difícil a gente querer falar um negócio desse que já está tão batido agora em 2021, né? Mas essa questão de, poxa, eu tenho dificuldade de fazer trabalho em grupo, tenho dificuldade, toda vez eu brigo com sei lá quem e tudo mais, isso aí, quando você vai entrar num ambiente corporativo, é complicado, porque eles querem alguém que seja capaz de lidar com diferentes tipos de pessoas, né? E às vezes a gente fala, é importante a gente saber se colocar e de forma respeitosa com todo mundo. Essa questão das conexões, gente, você ter redes de contato aí com quem você pode contar. Desde aqui da universidade é importante a gente saber manter as pessoas que a gente, poxa, aquela pessoa trabalha com um assunto que eu gosto, criar uma rede de conexões, porque, novamente, a gente não vai saber de tudo e é muito importante a gente saber procurar quem sabe. Na empresa, isso aqui eu já ouvi muito, gente, que assuntos técnicos a gente consegue ensinar, comportamentais é um pouquinho mais complicado. Então, uma coisa que a gente não aprende na universidade, às vezes, é essa questão de comportamento, né, inteligência emocional, comunicação, e isso faz diferença quando a gente está trabalhando. Outra questão que o Éder falou também é com relação ao inglês. Você não vai estar automaticamente excluído se você não souber. Porém, todo mundo que tiver inglês vai estar um passo à frente de você. Então, vocês estão começando a engenharia agora, é muito importante saber inglês. Isso foi, com certeza, um diferencial para mim. Hoje é complicadíssimo você não ter o inglês, né? E a questão da programação também, trabalhar com dados, Excel, Power BI. Você também não precisa saber, mas se você souber, você estará à frente de muitas pessoas. Bom, gente, eu não estou vendo o rostinho de vocês. Eu falei demais aqui já. Não, mas muito bem, Vivian. Muito obrigado pelas dicas, né? Principalmente as últimas aí, eu acho que é bem interessante. Eu acho que a opinião de quem está vivendo na pele, né, usando o termo que você... sentindo na pele, usando o termo que você usou aí, acho fundamental, né? Acaba dando um peso muito grande aí para os conselhos. Pessoal, perguntas, dúvidas, comentários? Alguém gostaria? Bom, deixa eu só colocar uma coisa aqui, Vivian, até para uma questão de discussão. Eu percebo assim que nessa parte de sustentabilidade não é uma coisa exclusiva nossa, da engenharia ambiental, né? Diferente de outras áreas, por exemplo, projetar uma máquina de fluxo, pô, isso é coisa de engenharia mecânica, projetar uma rede de transmissão de energia elétrica, isso é uma coisa do engenheiro eletricista. Mas sustentabilidade é uma coisa muito assim que é para todo mundo e tem que ser, pelo fato do conceito ser muito amplo. Na sua opinião, qual que é a vantagem, se é que existe alguma vantagem, de um engenheiro ambiental, formado em engenharia ambiental, trabalhar com a questão de sustentabilidade corporativa em comparação às outras profissões que trabalham com isso? Porque geralmente nesse tema são concorrentes nossos, né? Mas qual que é a vantagem que você vê que o engenheiro ambiental teria em relação a outros? Olha, Rafael, até pouco tempo eu não saberia responder essa pergunta. Mas esses dias eu fui conversar com uma pessoa de um outro departamento que trabalhava numa área acho que de compras, né? E formada em administração. E aí ela veio falar assim, poxa, eu fiz um curso de sustentabilidade, não sei o quê, tô querendo trabalhar nessa área e tudo mais, só que a parte ambiental, meu Deus, é a mais difícil. Olha. Aí eu falei, putz, realmente, a parte de meio ambiente, gente, quando você vai comparar com outros temas, né, sociais, temas de governança, ela é muito mais complicada. Então, a gente tem base para entender o que é o que são os indicadores de sustentabilidade, o que é consumo de água. Isso pode parecer simples, mas se você vai analisar tudo que pode, sei lá, você pode
A água pode ser retirada de inúmeras fontes, entendeu? Então, tem várias coisas envolvidas na consolidação de um indicador. Não pode parecer simples, mas não é. Você contabilizar quanto são suas emissões de gás de efeito estufa é outro tema, já é tema aí para muita coisa. Então, essa com certeza é a parte mais difícil e vocês têm base para trabalhar com isso tranquilamente no futuro. Então, eu vejo os engenheiros ambientais uma vantagem bem grande aí para trabalhar na área de sustentabilidade. E, para falar a verdade, hoje, todo mundo que trabalha na equipe de sustentabilidade é engenheiro ambiental, com exceção do meu gestor. Então, a gente está bem preparado para trabalhar com essa área. Perfeito, Vivian. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por enquanto, algum comentário? Não? Ô, Vivian, eu vou passar, então, a palavra para o Arthur. Você vai conseguir ficar conosco até... Eu fico sim. Hoje é feriado aqui em São José, é feriado em São José dos Campos. Tá certo. Beleza, então, Vivian. Muito obrigado, viu? Arthur, meu caro, quanto tempo? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Tudo bem? Muito bom te ver, cara. Muito bom mesmo. Fica à vontade. Manda ver. Não sei se você quer apresentar alguma coisa ou fica... Eu fiz uma apresentação, eu vou colocá-la daqui a pouquinho. Mas aí, sobre as perguntas, né? Eu estava vendo a Vivian falar aí. Então, vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu sou engenheiro ambiental, formado na segunda turma de engenharia ambiental aí da Unifei, né? Na verdade, eu entrei na EFEI e saí na Unifei. Entrei em 99, e aí eu terminei a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e passei no concurso, né? Então, sobre o mercado de trabalho, essas questões, eu não tenho, assim, tanto conhecimento sobre o mercado em si, assim, porque eu sou concursado e eu estou ali na minha carreira dentro da empresa. Entretanto, tem várias coisas, assim, que eu vi a Vivian falar aí, que eu acompanhei, o Éder eu não consegui acompanhar, mas que a gente, é uma empresa como qualquer outra, né? Então, a gente tem vários problemas dentro da empresa, várias questões. E eu vi a Vivian falar ali que a parte técnica a gente ensina, né? A universidade ensina. Só que o comportamental não. E isso, hoje no meu trabalho, né? A gente vê que isso talvez seja o mais importante. Né? Assim, eu julgo como mais importante, porque hoje eu tenho uma equipe, né? Já faz 10, 11 anos aí que eu estou na empresa, eu tenho uma equipe e a gente vai escalando degraus, dentro de qualquer empresa a gente vai escalando e, querendo ou não, a gente vai, mesmo sendo engenheiro ambiental, a gente gostando da parte técnica, a gente vai chegar no cargo de gerência, vai chegar no cargo de gestão, né, e gestão de pessoas, e o mais difícil hoje no meu trabalho é a gestão de pessoas, porque eu tenho pessoas de várias características diferentes. Então, a parte comportamental, eu queria frisar isso, eu acho importantíssimo isso, e isso a gente pode trabalhar, né, não é assim, a empresa não ensina, mas a vida ensina a gente, né? Então, assim, a gente trabalhar com pessoas. Então, como eu estou numa empresa pública, a gente não pode demitir as pessoas, né? Numa empresa privada, normalmente, pessoas que dão problema, elas entram com o currículo. Eu estava assistindo uma palestra esses dias, se não me engano, do Cortella ou do Karnal. As pessoas entram nas empresas com o currículo com a parte técnica e é demitido pela parte comportamental. Né? Então, assim, é muito difícil trabalhar com pessoas muito egoístas, muito vaidosas, que só querem passar por cima das pessoas, ou que tem muito medo de fazer as coisas. Então, assim, trabalhar, isso a gente vai aprender, não aprende na faculdade, assim, em disciplinas, a gente aprende na vida, porque a gente vai fazer trabalhos em equipe, vai ter professores bons, ter professores ruins, ter aquela semana de prova que você tem que correr atrás, né, trabalhar sob pressão, isso também é uma parte comportamental, né, trabalhar sob pressão realmente a gente precisa disso, e isso a gente aprende na universidade um pouco, né, até a gente às vezes tem uma semana de prova, tem uma prova atrás da outra, e a gente precisa estudar naquele espaço mínimo de tempo, gerir o nosso tempo. Então essa parte é a parte assim, que eu vejo a mais importante.
não relegando a parte técnica, porque senão você não entra na empresa, né? Se você não tiver a parte técnica, você não entra na empresa. Mas para você ficar, tem que ter a parte comportamental. Porque hoje, se eu tivesse o poder de demitir pessoas, eu demitiria algumas pessoas, né? Pela parte comportamental, não pela parte técnica. Tem pessoas que sabem muito, mas não conseguem trabalhar da forma que é necessária, sendo responsável, né? Tratando as outras pessoas bem, sendo solícito, trabalhando realmente essa parte emocional, né, dessa inteligência emocional. Então, eu sugeriria começar a dar uma estudada nessa questão de inteligência emocional. Não é uma disciplina, mas acho que ler alguns livros dessa área e tentar melhorar e vendo, né, pensando cada um o que poderia melhorar nessa área, porque a gente está preocupado muito com a parte técnica, mas a parte comportamental, assim, hoje eu vejo que realmente um gargalo, sabe? E eu já vi várias outras pessoas falarem, da minha turma, por exemplo, né, várias pessoas estão em empresas particulares, aí, meus irmãos também, tem um irmão formado em engenharia ambiental, outro em engenharia mecânica, e outra coisa que eu queria falar também, a gente está preocupado com a parte técnica, né, a parte técnica é realmente importante, até na minha apresentação eu queria frisar isso, mas aí, sempre a gente vai galgar níveis, né? Então, para você chegar no cargo de gerente, quando você chega no cargo de gerente ou no outro cargo que você lidera pessoas, você tem que ter essa maleabilidade comportamental, tem que conseguir trabalhar em equipe, tem que entender o melhor de cada um, às vezes até um pouco psicologicamente, você tem que entender como que você vai tirar o melhor de cada um, porque você tem uma equipe, cada um pensa de um jeito, cada um foi formado de um jeito, cada um teve uma família diferente, então, você tirar o melhor de cada um, que esse é o papel do líder, né? Então, eu sugiro um pouco pensar nessa questão da inteligência emocional, da parte comportamental, da parte de liderança, porque, querendo ou não, depois que formar, no começo você começa na parte técnica, depois você vai para uma área gerencial. É importante a parte técnica, para você gerir as pessoas da sua equipe, você tem que entender da parte técnica também, para você direcionar melhor, para você tomar as melhores decisões, mas a parte comportamental realmente é importante. Eu vou compartilhar aqui. Aí eu queria falar, eu falei um pouco da parte comportamental, eu queria falar isso no final, mas eu vou falar um pouquinho da parte técnica agora, tá? Que também é importante. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Então eu vou dizer um pouquinho do que eu trabalho hoje, né? Perfeito. Já estamos vendo aqui, Arthur. Um pouquinho do que eu trabalho hoje e dizer, assim, explicitar, assim, o que eu preciso do que eu fiz na engenharia ambiental, do que eu trabalho hoje, né? Então, hoje eu trabalho no Serviço Geológico do Brasil, né? O nome é CPRM, a sigla é CPRM, mas a gente tem atribuição de Serviço Geológico do Brasil. Trabalho com sistema de alerta hidrológico, inundações. A empresa ela tem várias áreas de atuação, geologia, mas eu trabalho mais com hidrologia básica e hidrologia aplicada. Então, aí já vai uma disciplina, né, que a gente vê na engenharia, hidrologia. Então, a minha base é hidrologia. Né? Então, a gente trabalha com a rede hidrometeorológica nacional na hidrologia básica, que são as estações de campo, que medem o nível do rio e chuva. E com isso, eu tenho informações para trabalhar com o sistema de alerta hidrológico. Então, o que a gente faz? A gente avisa com antecedência as inundações para que a Defesa Civil e a população possam se preparar com antecedência. Né? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com a chuva, né? Então, a partir do momento que chove, eu tenho aí um processo físico de bacia, então aqui a gente vê a hidrologia, vê um pouquinho da meteorologia, que eu preciso também, que a gente tem na engenharia ambiental, né? Eu tenho estações em campo, né, estações que medem o nível do rio em tempo real, que medem a chuva em tempo real, e aqui, né, nas estações, eu preciso entender um pouco dessas estações, então eu preciso um pouquinho até de eletricidade, às vezes a gente vê algumas disciplinas que a gente acha que a gente nunca vai aplicar, para que eu estou vendo eletricidade? Eu preciso entender um pouquinho de eletricidade aqui, de eletrônica, que são equipamentos eletrônicos, tem bateria, tem painel solar. Não preciso entender a fundo, porque não sou eu que crio essa estação, mas às vezes a gente precisa dar manutenção e eu preciso direcionar as equipes de campo, né? Aqui um pouquinho de programação também, né? Eu não sei qual linguagem de programação está sendo ensinada hoje, mas assim, qualquer linguagem de programação que você aprender, depois você pode
O importante é a lógica da linguagem de programação, e aí depois do que eu aprendi na época foi C++, mas aí depois a gente trabalha com VBA no Excel, trabalha com Python, trabalha com outras linguagens, JHub, dependendo do que precisar, mas a lógica, e aí depois tudo você procura no Google, né? Como é que faz isso em Java? Como é que faz isso em tal? Então, para coletar esses dados, a gente precisou fazer programação, precisou fazer alguns softwares, assim, se a gente for contratar toda vez que a gente precisa de um... Às vezes são tarefas simples de automatização, né? Então, assim, a gente precisa de programação. Então, voltando na chuva. Então, tem esse processo de chuva, acontece chuva na bacia, e essa chuva, né, o nível do rio aumenta. Então, eu uso dados, por exemplo, daquelas estações do município B para o município C. E aqui já vai um pouquinho também de estatística, né? Então, eu uso, tem modelos hidrológicos, da hidrologia, de hidráulica também, mas também tem modelos estatísticos. Então, a gente usa bastante estatística dentro dessa área aqui, né? E eu preciso responder algumas questões, então, quando eu trabalho com previsão de enchente, né? Qual que o nível que o rio vai atingir, em quanto tempo, e qual população vai ser atingida. Então, aqui só explicando mais ou menos o que a gente faz, né? Então, eu faço uma previsão com antecedência, qual que é o nível que o rio vai atingir nas réguas, né, em quanto tempo, né, qual horário, então vamos supor que vai atingir 4 metros hoje, 10 horas da noite, e qual área vai ser atingida. Né? Então, aqui eu tenho uma mancha de inundação. Para gerar, por exemplo, a mancha de inundação, a gente precisou usar GPS, geodésico, então a gente tem essa disciplina dentro da Unifei, né, até não lembro qual exatamente o nome da disciplina, mas a gente vai com o GPS em campo, faz o levantamento, faz todo o modelo digital de terreno, usa um pouco de geoprocessamento também, um pouco não, usa muito geoprocessamento, né, então hoje a gente tem o ArcGIS dentro da empresa, mas tem várias ferramentas gratuitas aí que são importantes, o QGIS, por exemplo, tem despontado bastante, então são disciplinas que a gente... Então, assim, tudo, lógico que assim, na hora que você forma, você fala assim, não sei nada, mas assim, tudo você tem uma bagagem já que fica fácil de você aprender um software novo. Por exemplo, quando eu estava na Unifei, eu aprendi o Idrizi, né, que era um software de processamento, mas para pular dele para outro, a gente entende a lógica, né, então a gente vai aprendendo essas coisas e vai tudo tendo mais facilidade, como a gente tem, a engenharia ambiental tem várias disciplinas, né, então assim, a gente pode ir pegando várias coisas em várias áreas. Aí o sistema de alerta é o quê? Permite que as comunidades de defesa civil se preparem com antecedência, ajuda na redução de perdas de vida e possibilidade de retirar desbejos materiais. Então, aqui só resumindo, né, o nosso processo, então eu tenho estações de campo, modelos hidrológicos, modelos hidráulicos, e a gente avisa a população. Tudo isso em tempo real, então, em tempo real, o que é trabalhar sob pressão, né, é uma coisa que a gente tem que realmente trabalhar sob pressão, isso aí acho que é fundamental a gente aprender. A gente tem níveis de inundação, então eu faço aqui, eu tenho, a partir do momento que passa uma cota de inundação onde a primeira casa é atingida, a gente envia os boletins, faz a previsão, né, etc. Aqui também a gente trabalha com seca e estiagem, a gente está vendo aí no Brasil inteiro essa seca agora no centro-oeste, no sudeste do Brasil. Isso daqui, por exemplo, essa área azul e laranja, que são dados estatísticos, a gente tira aí Q95, Q5, quanto que o rio atinge os dados máximos e mínimos, qual a frequência que isso acontece. Hoje, e aí a gente realiza previsões, né, previsões estatísticas também, então estatística realmente é importante. Modelos hidrológicos, a gente emite os boletins, esses boletins a gente fez no Excel, mas tudo programado, tudo mais fácil para ser como a gente trabalha em tempo real, a gente precisou de realmente fazer uns softwares em VBA, em algumas coisinhas para automatizar os processos, e aí a gente cada vez está evoluindo mais, então a gente precisa aí das ferramentas do Excel, importantíssimo também, a gente avisa para a Defesa Civil, liga, né, conversa, e a gente manda para quem? Para o Sistema Bem, Senado, Defesa Civil, então a gente pega contato direto com a Defesa Civil, conversando com as pessoas do mais variadas, né, conhecimento, então às vezes tem uma Defesa Civil de uma cidadezinha pequenininha, que uma pessoa às vezes sem conhecimento, e às vezes uma pessoa de uma cidade grande,
ou defesa civil estadual, federal, então a gente tem que ter esse relacionamento interpessoal, igual eu estava falando, e tudo isso fica disponível no nosso site, né? Outras ferramentas, né? Previsão de chuva, eu falei meteorologia, a gente usa previsão de chuva, a gente automatizou para pegar esses dados todos aqui, transformar num raster e conseguir trabalhar com esses dados. Então, tudo isso aí é programação, aqui está vendo um GIFzinho animado, a gente que fez. Então, essa automatização, esse conhecimento de programação e geoprocessamento junto aqui no caso, né? Porque a gente processou essas imagens todas. Uma outra coisa que está acontecendo muito é chuva de satélite, então a gente tem informações de dados de chuva de satélite, então ele estima a quantidade de chuva nas nuvens ali e faz uma aproximação da quantidade de chuva. Então eu tenho essas estações no campo que tem o dado de chuva pontual, né? Aí na Unifei tem aí uma estação de chuva aí na frente, aí perto, não sei, antes era perto do laguinho. Mas hoje a gente consegue estimar em uma área maior e tudo isso com geoprocessamento também, né? A nossa equipe, e é isso daí. Tá? Então, eu falei de várias áreas, né? Meteorologia, estatísticas, aí tem fenômeno de transporte, que ajuda muito também. Base, às vezes a gente tem disciplinas que a gente fala assim, nunca vou usar, mas fenômeno de transporte é base para hidrologia, para várias outras coisas. Bom, acho que era isso, assim, que eu queria passar. Mas frisar a parte comportamental, né, essa inteligência emocional, que está tanto em voga, né, a gente nunca ouviu falar em inteligência emocional, mas isso daí eu acho que é o mais delicado, que a gente não aprende na universidade. A gente tem várias disciplinas que a gente vai aprender, isso tudo vai formar o engenheiro ambiental, igual a Vivian falou, então assim, a gente tem uma formação ampla. Uma outra coisa que ela falou que eu gostaria de frisar também como a engenharia ambiental, assim, a gente vê que a gente está em várias áreas na engenharia ambiental, então a pessoa pode sair desde quase um biólogo, né, trabalhar, focar nessa área, como um engenheiro, né, de exatas, então ou um gestor que trabalha ali mais na parte de humanos. Então, assim, eu acho que o ideal é ir vendo qual disciplina que vocês gostam mais e para tentar achar uma área que gosta mais, porque aí o mercado de trabalho, você fazendo o que gosta, você vai ser bom, né, e aí vai ganhar dinheiro consequentemente. Agora, se a gente procurar só a questão financeira, não, essa área aqui está dando dinheiro, eu vou viver uma vida ruim e não vou ser um bom profissional, né? Então, assim, e aproveitar que a engenharia ambiental é um leque enorme de possibilidades, né, várias áreas do conhecimento, então a gente pode especializar em uma que a gente gosta mais, e seguir atrás disso. Bom, era isso, Rafael. Muito bem, Arthur. Poxa, muito, muito obrigado. Antes a gente abrir para o pessoal aí, se alguém tiver alguma pergunta, né? Acho que no final também a gente vai ter a oportunidade, se for possível, de conversar aí com todos, né, os palestrantes. Eu vejo assim que na sua apresentação você citou várias vezes, né, a utilização de ferramentas. Então você falou de estatística, falou bastante de programação, falou de geoprocessamento. Muitas dessas ferramentas, outros profissionais desenvolvem, né? O pessoal da ciência da computação, o pessoal, sei lá, da estatística mesmo, ou da matemática. A minha pergunta é a seguinte: é mais fácil um engenheiro ambiental aprender essas ferramentas e aplicar num contexto ambiental, ou um outro profissional que sabe dessas ferramentas aplicar tá entendendo? No contexto eu tô entendendo. E assim, eu tenho, por exemplo, aqui na empresa, eu tenho profissionais dessas diversas áreas. Por exemplo, geoprocessamento, eu tenho profissionais específicos de geoprocessamento, tem profissionais específicos de programação, tem profissionais específicos de estatística, né? Então, só que o olhar do engenheiro ambiental é diferente, né? O que você vai fazer com a ferramenta, às vezes é mais fácil você conversar com essa pessoa que sabe, por exemplo, de geoprocessamento, pessoal, como é que eu faço isso daqui, né? Aí a pessoa te ensina, você aprende, vai lá e faz, e aí o seu olhar é diferente, porque aí se a pessoa fizer, ela não vai perceber um detalhe que você está precisando, que te chama atenção, e se você vai ficar dependendo sempre da outra pessoa. Então é importante a gente ter um conhecimento básico, conseguir fazer. Quando a gente não souber, a gente procura ajuda, porque a gente nunca vai saber tudo. E aí você vai... essa ferramenta é importante, assim, você consegue, como eu digo assim,
a gente como engenheiro, a gente consegue extrair o que a gente quer do que o outro profissional que só está fechado naquela caixinha do geoprocessamento ou da programação. Entendi. Uma outra coisa da programação, por exemplo, às vezes a gente vai fazendo ferramentas pequenas para atender as nossas necessidades. Às vezes é uma coisa simples, uma programação ali em VBA, no Excel, que você otimiza um processo e vai sempre usando, mas daqui a pouquinho cresce tanto que você precisa contratar uma empresa para automatizar aquele processo e deixar redondo, né? Você precisa entender da programação para conversar com a empresa. Você é um engenheiro ambiental, mas você precisa entender da programação para explicar, eu quero isso daqui para ficar mais fácil a conversa. Então, é sempre bom a gente ter as ferramentas que ajudam a gente a conversar com os outros profissionais e extrair o melhor de cada um. E aí a gente consegue aplicar na nossa área. Esse tipo de trabalho técnico que você faz, estritamente técnico, né? Questão de previsões, hidrologia aplicada, né? Você, Arthur, você só vê empresa pública no Brasil? Ou você vê empresa privada ou consultoria que faz esse tipo de trabalho também? Tem consultorias, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a previsão de inundação, sim, é mais empresa pública, né? A gente não tem muitas empresas privadas fazendo, mas tem consultorias que fazem trabalho estritamente técnico, né? Então, eu tenho colegas aqui que entraram na empresa que eram de consultorias. Então, trabalho de consultoria de geoprocessamento, de pegar os dados, de ir a campo, de estudar a hidrologia. Então, isso tudo tem consultoria. Tá? Só não tem a previsão de inundação, porque isso é um trabalho público, né? Mas a parte toda de levantamento de dados, tudo que a gente faz, tirando a previsão de inundação, a consultoria faz, e então existem locais que você só trabalha tecnicamente. Entretanto, foi o que eu falei no começo, assim, você começa como técnico, estritamente técnico, e depois sobe, né? Vai subindo. Até na empresa de consultoria, você vai ser o gestor, você precisa da técnica para direcionar as pessoas que você está comandando, mas você sempre sobe, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu sou o coordenador de sistemas de alerta, tem várias pessoas que trabalham comigo, trabalho várias coisas de gestão, de gestão de pessoal, etc. Não é só o trabalho técnico, que eu gosto mais, mas não é só o trabalho técnico, mas sempre tem esse degrau de gestão depois. Perfeito. Pessoal, algum comentário, alguma pergunta agora? Bom, então, para adiantarmos também, para não ficar muito tarde, eu gostaria de passar para a nossa última palestrante, né? A Elisa. Elisa, fica à vontade para assumir aí, compartilhar, enfim, conversar com o pessoal. Com você. Bom dia. Será que ainda estão vivos aí depois de 3? É um desafio, né? Vim por último. Eu não preparei a apresentação, acho que é um bate-papo bem informal que a gente está tendo aqui, né? Como eu falei com o Rafa já na primeira vez também que eu estou aparecendo aqui nesse curso, né? Ainda bem que já tive a oportunidade de ser chamada outras vezes. Então, vamos lá, vou tentar ser breve, fazer um pouquinho que o Éder fez também, contar a minha história. Eu sou Elisa, sou da turma de 2007, né? Entrei em 2007, formei em 2011, né? Esse ano eu faço 10 anos de formada, agora em dezembro. E eu acho que um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje com vocês é para falar um pouquinho mais da parte de consultoria e empreendedorismo, né? Então, a minha história ela vai um pouco nesse sentido. Eu fiz engenharia ambiental porque eu achava, eu sou muito pragmática, eu achava que era uma profissão muito assertiva, eu sempre fui muito transversal nas coisas que eu gosto de fazer, então eu não tinha aquela coisa que às vezes tem, né? Meu irmão, por exemplo, que é engenheiro da computação, que era muito específico, gosta de videogame, gosta de peça, sei lá o quê. Eu sempre gostei de tudo, eu faço de tudo um pouco. Eu acho que a engenharia ambiental, ela atendeu bem esse meu perfil, e eu também vim do Amapá, né? Fui criada na Amazônia, então sempre tive esse apelo mais pelos recursos naturais, né? Quando eu entrei na Unifei, em 2007, eu tinha um pouco dessa visão de quero ser fiscal do IBAMA, porque, enfim, né, eu vim de uma região que isso era uma coisa muito importante, e ao longo da faculdade eu fui me encontrando de outras formas, né, de outras formas, tudo me interessava muito, eu sabia o que não me interessava, por exemplo, geoprocessamento
sempre saí correndo, nunca gostei de mapa, topografia, etc. Então, eu soube selecionar bem o que não me interessava. E aos poucos fui me encantando por outras coisas. Eu gosto muito dessa história da globalização e de efeitos globais que existem no nosso planeta. Então, quando eu fiz faculdade, eu já fiquei bem apaixonada pelo tema de mudanças climáticas. O que é até engraçado, porque na faculdade mesmo ele era praticamente inexistente. Então, toda a movimentação climática, ela veio muito da época que eu estava na Unifei. Os assuntos começaram a surgir muito nessa época. Então, é diferente, talvez vocês que estão entrando agora, que a gente já teve 2 acordos globais, todo mundo sabe o que é mercado, todo mundo entende o que são as COPs, né? Isso não tem nada a ver com o contexto de 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. E eu me encantei muito por esse tema, fui me apaixonando, vendo notícias, com todas essas polêmicas. Eu sou da geração que assistiu o filme de Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, né, que acho que é um filme de 2009, que fala sobre o aquecimento global, etc. E ao longo, né, da faculdade eu me encantei muito por esse assunto. E também sempre gostei muito de tudo que eu conseguia colocar sob essa perspectiva sistêmica, que é uma coisa que eu sempre falo, né? O ambiente ele é um grande sistema e o engenheiro ambiental ele tem que ser sistemático. É o que eu costumo falar. Eu acho que é uma profissão de pessoas que sabem sistematizar as coisas para encontrar solução. Como outros colegas já falaram aqui, a gente não consegue ser tão especialista, pelo menos no princípio, quando a gente começa a trabalhar com engenharia ambiental. Então, sempre fui uma pessoa muito organizada, e essa coisa de entender o ambiente como um todo sempre me atraiu, e mudanças climáticas é uma coisa que tem muito a ver com isso, né? Porque você precisa realmente pensar em vários assuntos. E outra coisa sobre mim é que eu também nunca me importei muito com o rito esperado de alguém. Então, eu sou do norte, lá ninguém nem oportunidade tem, ninguém nunca nem ouviu falar de trainee. E aí chego na Unifei, que já tem, assim, uma receita de bolo, quando você está indo para o estágio. Ai, você vai fazer trainee para não sei para onde, para trabalhar numa grande empresa, garantir seu estágio, fazer só Deus sabe o quê. Tinha esse negócio, assim, muito forte, quando eu fui aluna da Unifei, e lá em Macapá ninguém nem sabia o que era isso, sabe? Se eu fosse falar para alguém trainee, amada, o que é isso, né? Vindo do estado, todo mundo é concursado ou tem cargo de confiança. E nem empresa tem direito. Eu entrei nessa pilha aí dos estágios, né, no nosso 4º ano, que todo mundo entra, de fazer 1 milhão de processos seletivos e dinâmica de grupo, e etc e tal. E fazendo isso, eu vi que, pelo amor de Deus, não tinha nada a ver comigo. Eu respeito muito, sabe? Quem segue por esse rumo, mas eu vi que não era para mim, sabe? Ter que me colocar nessas situações. Acabei até conseguindo estágio, passei pelo processo seletivo da Danone em Poços, mas ao mesmo tempo eu consegui uma oportunidade numa ONG aí em Itajubá, né, que se chama Consciência Limpa, e essa ONG trabalhava com o quê? Mercados de crédito de carbono. E ela tinha um enfoque bem grande no setor energético, que era uma das disciplinas que eu tinha gostado muito de fazer, né? A Unifei, ela tem uma pegada muito forte em energia, acho que às vezes o pessoal da engenharia ambiental acaba não entendendo isso, mas é uma universidade muito importante, né? No quesito da energia, então essa questão de fontes renováveis. Então, nossa, eu não pensei 2 vezes, assim, né? E a gente sabe que realmente tem essa coisa de garantir um estágio que depois possa te dar um emprego, que eu sabia que não seria uma possibilidade para mim numa ONG que me pagaria metade do que a Danone pagaria. Mas a minha onda era, quero aprender mais sobre isso, né? Então, eu entrei na Consciência Limpa, em 2011, fiquei lá. Lá eu comecei a trabalhar com projetos de energia renovável. A Consciência Limpa, ela tinha financiamento de uma instituição americana que se chama USAID, outras pessoas conhecem como USAID. Ela tem muitos investimentos no Brasil, com a parte de infraestrutura.
E eles trabalhavam, na verdade, esse programa Energia Limpa, ele tinha, assim, 11 instituições espalhadas pelo Brasil, que faziam ações energéticas, principalmente relacionadas a comunidades. Então, tinha a parte de fogões ecoeficientes no Nordeste, né? Tinha a parte de instalações solares no Amazonas, e a gente aqui em Minas trabalhava com biodigestores e soluções de biogás para fazendas, coisas que tem a ver com a nossa região. E, além disso, ela já explorava o mundo do mercado de crédito de carbono e toda a parte de quantificação de emissões de gás de efeito estufa, que para quem trabalha com mudanças climáticas, né, gás de efeito estufa é a base. E eu entrei na ONG sem saber muita coisa e fui aprendendo muito lá. O meu chefe, ele era administrador, então ele não era também tão renomado no assunto, mas tinha muito interesse, me dava muita oportunidade. Ele pagou curso para mim, eu fiz uma das primeiras turmas do curso do GHG Protocol, que é a metodologia de gás de efeito estufa que existe, um curso caríssimo, ele pagava para gente. Nessa época, eu comecei a me entender com uma coisa que a gente chama de mercado voluntário de crédito de carbono, que eu nunca nem tinha ouvido falar, que para mim só existia o mercado do protocolo de Kyoto. Comecei a entrar em contato com essa instituição, uma das instituições do mercado, que se chama ACR. Então, assim, fui realmente entrando a fundo nesse tema, e tudo foi andando para esse ponto. Nesse mesmo ano, eu fui morar na Guiana Francesa, no Parque Nacional de lá. Foi uma oportunidade que surgiu, porque é um país fronteira com o Amapá, né? Eu tinha um tio que morava lá, e ele falou, vem trabalhar aqui no parque, e eu fui fazer o que lá? Inventário de emissões do parque. Um idioma que eu nem sabia direito, e fui para lá aprender uma outra coisa, uma metodologia europeia. Voltei, concluí meu estágio na Consciência Limpa, defendi meu TCC já na área de mercado de carbono, e me formei. Nesse tempo que eu fiquei na ONG, eu fui fazendo vários contatos, né, porque eu descobri depois que esse tema de mudanças climáticas é um tema muito restrito profissionalmente, né? Na época, muita coisa não era evoluída, então tinha esse benefício de ser algo que poucas pessoas sabiam fazer. Então, fui fazendo muitos contatos com pessoas já muito avançadas, tanto da parte de mudanças climáticas como energia. E aí, quando eu formei, eu não tinha emprego, e fiquei em Itajubá um tempo. O meu chefe na ONG, ele falou, Elisa, eu não tenho muito, mas eu tenho aqui uma graninha para meio período seu, 2 meses. Nesses 2 meses também fiz de novo trainee, a gente tem que se virar, né? Então, qualquer coisa tá valendo. Fiz entrevista e tal. Até cheguei a conseguir um emprego em São Paulo, numa consultoria específica de mudanças climáticas, mas em 2 semanas lá eu entendi que não tinha nada a ver. E comecei a pegar freelancer, né, com esse pessoal que já me conheceu da ONG. Então, comecei a pegar um monte de freelancer para fazer estudos de viabilidade para projeto de carbono, algumas coisas de inventário de gás de efeito estufa. Fui trabalhar no Alagoas um tempo, peguei outros trabalhos também no Nordeste e fui pegando. Como que eu fui pegando? Me especializei muito nessa área e comecei a investir também na minha autopromoção, sabe? Um LinkedIn muito redondo, sempre pesquisando vaga, e no meu caso específico, que trabalho com outros temas, sempre de olho em editais, né? Então, editais de instituições como WRI, instituições que começam a procurar esses profissionais específicos. Então, eu procurava, às vezes, consultorias de mudanças climáticas, listava todinhas e mandava o meu currículo. E foi assim que eu fui conseguindo ser conhecida, né? Trabalhei 5 anos com uma empresa em Goiânia, onde eu desenvolvi muitos projetos, ia para lá sempre. Depois de um ano de freelance, eu fui entendendo que não dava mais para trabalhar sem um nome e um CNPJ, né? Então, em 2013, eu abri a minha empresa, que na época se chamava Eco Guidance, que era uma brincadeira com meu sobrenome é Guida. E com essa empresa eu fui crescendo como consultora, né? Em 2012 eu também comecei a fazer minha primeira pós-graduação.
Então, a Universidade Federal do Paraná, ela tinha uma pós-graduação específica em mudanças climáticas, ela chamava Projetos Sustentáveis, Mudanças Climáticas e Mercado de Carbono. Então, eu já comecei a estudar em 2012, nesse curso, enquanto, né, fazia outras coisas. Ainda em 2012, eu fiz uma segunda capacitação em valorização energética de resíduos, né, como eu falei, eu trabalhava com biogás, outras questões, então eu fiz uma capacitação na Espanha, mas que foi à distância. E aí, em 2013, eu abri empresa, consegui concluir o meu trabalho, né, o meu TCC na UFPR, também mercado de carbono. Na época estava surgindo o mercado californiano de emissões, e eu fiz o meu trabalho sobre esse tema. Foi o primeiro trabalho publicado no Brasil com esse tema, então, assim, essa coisa de estar sempre atenta. E fui crescendo com consultoria. Durante os meus primeiros 4, 5 anos de consultoria, eu trabalhei praticamente só com temas que tivessem a ver com gestão de emissões. Então, nesse meio tempo, eu desenvolvi muitos projetos de carbono. Um dos motivos pelos quais eu era muito contatada para fazer isso é por conhecer o mercado voluntário de carbono. Em 2013, eu fui para Washington passar 3 meses, então aquela instituição do mercado voluntário que eu conheci lá na Consciência Limpa acabou me convidando para fazer uma experiência lá. Então eu fui lá, conheci as pessoas, entendi melhor um pouco como funcionava. E quando eu voltei para o Brasil, ainda mais pessoas sabiam que eu tinha expertise nesse assunto. Então, fiquei bastante tempo trabalhando com isso, sozinha. Sempre tinha, assim, parceiros, né, que trabalhavam comigo, eu ia para as empresas, eu tinha contratos fixos com algumas empresas. O mercado de carbono, ele teve baixas muito significativas, né, principalmente entre 2016, 17 e 18. E eu acabei precisando procurar outras coisas para fazer. Então, como eu falei, eu sempre fui muito transversal, sempre gostei muito da minha profissão. E aí começaram a aparecer outras coisas. Então, fiz algumas coisas de licenciamento, algumas coisas de gestão, que tem muito a ver comigo. Mas eu acho que uma das coisas que foi mais diferente, assim, é que eu virei auditora em 2018, né? Então, eu passei um tempo aí como auditora, auditorias ambientais, tanto para gestão de passivos, tanto para conformidade, e o que eu mais fiz na vida, que é fusão e aquisição. Então, auditorias empresas que vão comprar uma outra, e você vai fazer uma averiguação de quais são os riscos de comprar aquela empresa sob o ponto de vista ambiental. Então, a gente avalia quais os passivos, né, que existem, e, de certa forma, quantifica isso, até para que o comprador possa pensar nesse valor em uma negociação. Então, eu passei um tempo fazendo isso, e em 2018, eu também entendi que, para abrir o meu escopo, eu não poderia mais trabalhar sozinho. Então, em 2018, a EcoGuides se tornou soluta, e trouxe mais outras pessoas com outras visões, outras categorias, e a gente abriu um pouco mais o escopo da empresa, até com segurança do trabalho, e eu tentei me manter naquilo que eu era boa, que era gestão e a parte de missões, né, e as outras pessoas começaram a contribuir com outros temas, né. E dentro dessa nossa história aí, eu sempre fui muito enfática dessa coisa de demonstração de conhecimento e imagem. Então, a empresa sempre teve site, mesmo quando era só eu, desde o começo, rede social, blog post. Eu sempre participei de muito evento, palestra. Então, desde 2012, nunca recusei um convite de palestra, evento, porque é uma coisa que faz com que você consiga demonstrar que você sabe do que você está falando. E para quem é consultor, isso é primordial, né? Então, a Soluta, em 2018, começou a existir, e assim eu segui. De 2019 para cá, esse mundo do carbono voltou, e outra coisa que eu não falei é que quando eu percebi também que esse mundo de mudanças climáticas estava um pouco abalado com questões específicas para o mercado de carbono, eu percebi também que outras áreas correlatas vinham crescendo. Por exemplo, avaliação do ciclo de vida. Por exemplo, economia circular.
assuntos nos quais eu também comecei a me capacitar. Tem outras coisas que têm a ver com economia ambiental, né? Então, mercado de carbono tem tudo a ver com economia ambiental, porque você está falando de um crédito que é concedido para quem consegue reduzir o impacto. Como eu já tinha afinidade com o tema, desde lá de 2015 eu venho estudando outros ativos ambientais, como eu gosto de chamar. Então, tudo que possa gerar dinheiro a partir de uma ação ambiental, eu comecei a estudar. Então, eu fiz curso para Green Bonds, né, que são títulos verdes, para outros tipos de certificação, fui me aprofundando muito em todos esses temas para ter realmente essa coisa completa, de um profissional completa, na parte de economia ambiental, certificações, etc. e tal, que foram temas que também foram se envolvendo muito com sustentabilidade, como um todo. A gente sabe que sustentabilidade é tudo, mas hoje, se você chegar para uma empresa e falar sobre sustentabilidade, eu duvido que ela não vá falar sobre mudanças climáticas. Porque, assim, é o que está em voga, né? E o resto eu já sabia, né? Recursos hídricos, gestão de resíduos, então foi só uma questão de adaptação. Então, fui me especializando em tudo isso. Com a Soluta, a gente começou a oferecer mais serviços e eu continuei estudando todos os temas possíveis e imagináveis que vocês podem pensar. Então, por exemplo, relatórios GRI. Como que eu fui aprender a fazer relatórios GRI? Eu achei a presidente do GRI no Brasil e chamei ela para tomar um café comigo, em São Paulo, por exemplo. E foi assim que eu entendi o que eu tinha que fazer, sabe? Então, sempre que eu via que tinha uma coisa nova pela frente, é aí que eu vou me especializar, vou me adaptar para aumentar o meu portfólio. Em 2019 eu retomei muito forte com os trabalhos que eu já fazia, então eu comecei a trabalhar um pouquinho com a CV, mais com parcerias, porque eu não sou especialista em avaliação do ciclo de vida, mas eu sou especialista em carbono, então comecei a trabalhar um pouquinho com isso. Voltei a mexer com crédito de carbono porque o mercado pediu. A parte de emissões sempre existiu, mas está reaquecida desde 2019. E no fim de 2019, eu percebi que eu já estava um pouco cansada de ser gerente de empresa. É uma área muito legal você ser consultor, mas dá um trabalhão, né? Então, assim, quando você resolve abrir uma empresa, tem muitas outras coisas que vêm na lista que a gente não está muito preparado para fazer, que é realmente ser um administrador, tá? Então, assim, entender toda a questão contábil, fazer proposta comercial, ter esse touch com o cliente, ter uma organização de projeto financeira, tudo isso vem muito da nossa capacidade organizacional, que eu acho que os engenheiros, de alguma forma, têm, mas que a gente nem sempre está preparado para fazer. E isso vai tomar aí uns 30% do tempo, né? Então, eu já estava um pouco cansada de ter que fazer tudo isso. E em 2020 eu comecei a flertar com a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho, mas em um local que me aceitasse de uma forma mais livre, sem ter toda essa coisa corporativa que não tem muito a ver comigo. Eu comecei a fazer uns trabalhos em parceria em 2020 com uma empresa que se chamava Pangea Capital. Essa empresa foi comprada por uma consultoria chamada Radical Balance, que é canadense, específica de mudanças climáticas e mercado de carbono. E em 2021, principalmente nesse mundo pós-pandemia ou ainda em pandemia, eu tomei a decisão de virar exclusiva dessa empresa, que hoje se chama Radical Brasil, né? Eles têm um escritório aqui no Brasil e trabalham especificamente com mudanças climáticas. Quando eu entrei na Radical, eles me falaram que o foco deles era agricultura e florestas. E eu vinha de um histórico de anos trabalhando com o mercado de emissões e tudo com muito enfoque em energia. E eu achei um pouco assustador, a priori, ter que pensar em, caramba, um tema que não tem nada a ver. Vai fazer 6 meses que eu estou na Radical Brasil. É um desafio técnico, porque é uma coisa completamente diferente, mas eu tenho 10 anos de estudo de mercado de carbono. Então, assim,
novamente eu entro de uma forma transversal na equipe para conseguir ligar pontos, né, e conseguir desenvolver a parte de mercado, tanto que o meu cargo lá é especialista em mercado de carbonos. A Soluta, minha empresa, transicionou muito bem, hoje ela está com 6 consultores, eu não estou mais dentro dela, mas ela não deixou de existir, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, então ela virou uma associação de consultores, dando oportunidade para vários outros colegas, inclusive da Unifei. E hoje eu estou na Radical, bem realizada com o que eu estou fazendo, bem feliz pelo histórico que eu já tive e por onde eu estou agora. Sobre perspectivas de futuro, né? Que para vocês que estão começando agora. Vocês vão ouvir várias experiências aqui, hoje foram 4 experiências muito distintas, todas elas têm o seu valor igual, né, equivalente, cada um vai tomar decisões muito também com base nas suas experiências pessoais, isso é muito nítido. Mas o importante, assim, eu acho que a gente tem que minimamente gostar do que faz. Então, durante a minha carreira, eu fiz coisas que eu não gostava porque eu queria ganhar dinheiro, mas isso não era 100% do meu tempo, tá? Então, primeira coisa, minimamente gostar do que faz. Segundo, ser flexível. Não tem como também você traçar uma linha reta e chega ali e insistir num negócio que não dá certo. Então, poxa, por enquanto não está rolando isso aqui, você é flexível, o que eu posso fazer? Uma coisa que, para mim, me ajudou muito é ser proativa e, sabe, não esperar que eu receba tudo. Então, eu estou aqui na Unifei, tudo que eu tenho que aprender vão me dar aqui. Isso não existe em lugar nenhum, em contexto nenhum de aprendizado. Então, cada um também tem que correr atrás dos próprios interesses e buscar explorar as coisas que gosta, isso vai diferenciar um bom profissional. Eu sempre estive muito atenta ao mercado, né? Então, o que está acontecendo, o que eu posso fazer? A coisa do network, do engajamento, ela é muito, muito importante, né? Os relacionamentos, eles comandam o mercado de trabalho como um todo. Então, ser muito bem relacionado, entender as oportunidades, né? Participar das coisas, se mostrar presente. No meu caso específico, se eu não falasse inglês, eu não teria nem começado nessa profissão, tá? Porque o meu trabalho ele é feito 100% em inglês. Então, realmente, para quem deseja seguir um caminho que seja mais para esse global, né, como é o caso de sustentabilidade, mudanças climáticas, não tem muito o que fazer. Então, assim, eu sei que nem todos tiveram a mesma oportunidade, mas nunca é tarde, né, para começar. Perguntaram sobre os outros idiomas, eu concordo com o colega que falou que o espanhol é um diferencial, para a gente que está no Brasil, faz todo sentido. Eu comecei a estudar espanhol ano passado, né, ainda não sei quase nada, mas já percebi que é uma falha minha e tenho me esforçado nesse ponto. E outras competências é o que a Vivian falou, né? Não pedem, mas se tiver, é muito melhor. Então, por exemplo, eu trabalho muito bem com Excel, eu trabalho muito bem com ferramentas de gestão, modelagem de processos, coisas que a gente pode também aprender por conta própria. Tem coisas que você pode fazer cursos, tem coisas que pode aprender por conta própria. Para quem quer ser consultor, para quem quer empreender, tem que ter coisa que você vai buscar, seja no Sebrae, seja em outro local. Não tem como empreender sem minimamente querer gerir um negócio, né? Então, assim, gerir um negócio não é só saber fazer as coisas, você tem que ter tempo, dedicação e saber que você vai ter que gerir sua marca, gerir a parte administrativa, financeira, comercial. Se você não consegue se dar bem com clientes, você vai arrumar alguém que consiga. Então, assim, um parceiro que talvez nem seja tão técnico, mas que consiga falar com gente, né? Negociar com gente, entender o seu valor. Dentro da consultoria ambiental, muita gente vem falar comigo, como que eu ponho preço nas coisas? Eu falo, cara, isso é uma coisa que tem a experiência de mercado, mas a pergunta principal é, quanto tempo você vai gastar? E é um conhecimento que você levou tempo para aprender, né? Ou é um conhecimento mais disponível, certo?
Então, muitas vezes, eu tenho colegas que têm 50 anos de idade que até hoje não sabem dar preço nas coisas. Eles falam, eu vou cobrar 40 mil porque é o que não sei quem cobra. Eu falo, gente, deixa não sei quem cobrar 40 mil, põe no papel, quanto vale sua hora, quanto tempo você vai gastar para fazer isso, o que mais você tem que fazer. Existe uma preguiça disseminada no mercado de consultoria que é muito no achismo e com base no trabalho alheio. Então, assim, para quem quer ser consultor, quer empreender, saber o valor do seu trabalho, esse esforço todo que a gente faz de aprender, de estudar, de saber, isso vale, mas basicamente saber se planejar e saber, não, é isso que eu vou gastar de tempo, é mais ou menos isso que eu vou passar para o meu cliente, sabe? Essa organização. Então, para ser um bom empreendedor, você tem que ter essa disponibilidade e confiar no seu taco, saber errar, saber lidar com seus erros e seguir adiante, né? Então, assim, a consultoria é um mundo meio solo, né? Principalmente se for igual eu fiz, e não pode ter medo de arriscar, né? Tem que ser coerente, mas não pode ter medo de arriscar. Então, para quem pensa nesse caminho, é um caminho tortuoso, mas que traz muito conhecimento, muita independência, enfim, que eu faria de novo. Estou agora em outra, mas me trouxe, assim, praticamente tudo que eu tenho hoje, né? Então, não tenho nenhum arrependimento. É isso. Muito bem, Elisa, muito obrigado. Eu tenho, com certeza, para cada um de vocês, eu tenho algumas perguntas, assim, só que eu acho que a gente não vai ter tempo. Então, eu gostaria apenas se alguém gostaria de fazer algum comentário específico para a Elisa, alguma dúvida, alguma curiosidade, pode colocar no chat, ou levantar a mão, ou abrir o microfone. Elisa, qual que foi a maior dificuldade, bem rapidamente, assim, né, para depois nós abrirmos para os três, né, o Arthur ele teve que sair para uma reunião, mas bem rapidamente, qual que foi a maior dificuldade que você teve em abrir uma empresa? Inocência. Eu tomei muito tombo, então acho que a maior dificuldade é o relacionamento com o cliente, tá? Então, essa gestão do negócio mesmo, entender que tudo tem que estar no papel, registrado, que não pode ser amiguinho, é isso. A maior dificuldade que eu tive foi gerir meus clientes, minhas cobranças, saber cobrar, não ter medo de cobrar, né? Então, é essa coisa de você não pagar esse papel de, poxa, é isso aí, eu estou vendendo meu trabalho, eu preciso que seja, né? A gente que é consultor, o cara fala, a gente paga quando terminar. Então, chegar nesse ponto de saber, olha, é isso, eu vou cobrar um adiantamento até tal dia, se não me pagar, vai pagar multa. Então, a minha maior dificuldade foi essa coisa do negócio mesmo. Se impor, digamos assim, Sim. para o cliente. Perfeito. Pessoal, Éder, a Vivian está aí também, se puderem abrir a câmera, só para a gente fazer um fechamento. Até para agradecer muito aí a vocês. Éder, tá por aí? Tá. Só para nós agradecer muito a vocês. Eu sei da agenda apertada de vocês quatro, né? Acredito que foi durante a apresentação de vocês, eu fiquei pensando se eu tivesse tido a oportunidade de ter um contato tão próximo, né? Por mais que seja à distância, com ex-alunos da mesma universidade, do mesmo curso já alocados no mercado, dando dicas tão preciosas assim. Só para a gente fazer um fechamento mesmo, porque daqui a pouco eu entro em outra aula. Para cada um, qual que é a dica, as principais dicas que vocês dão aí para os alunos para aproveitar a universidade, o curso de engenharia ambiental aqui na Unifei? Vivian, quer começar? Posso começar. Pessoal, uma dica, então, né? Assim, o mais importante quando você vai tentar se colocar no mercado de trabalho, na minha opinião, tá? É você ter história para contar. Porque você vai estar numa sala junto com vários outros engenheiros, né? Então, assim, o que você fez de diferente? E nisso conta tudo. Iniciação científica, eu fiz monitoria, eu fiz intercâmbio, eu fiz trabalho voluntário. Esse é o tipo de coisa que você tendo história para contar,
faz a diferença, né? Falo, poxa, olha o tanto de coisa que essa pessoa fez. Então, fazer simplesmente a graduação é uma coisa muito básica. Então, a gente tem que ir além e tem que tentar pegar tudo de oportunidade que a universidade dá. E ela dá muita oportunidade. Então, aproveitem ao máximo o tempo que vocês têm aí. Perfeito, Vivian. Muito bom. Tem história para contar. Legal. Éder, o que você acha, cara? Qual que é a dica que você dá aí? O seu áudio. Estranho, porque eu não estou ouvindo. Elisa, você está ouvindo o Éder? Não, não tô ouvindo. Nada. Não sei se é o. Tá. Elisa, qual que é a dica que você daria aí? O que mais me ajudou na universidade foi isso, atividades extracurriculares, né? Você achar a sua individualidade da forma como puder. Então, aproveitar a universidade em todos os aspectos. Então, ir ao máximo atrás de outras coisas que você pode fazer de diferente, né? Então, você pode ser muito bem formado, mas você tem que ter um algo a mais. Então, eu aproveitaria ao máximo as atividades extracurriculares em todos os aspectos, inclusive não técnicos, tá? Interessante. Individual. Parece que as coisas, pelo menos entre vocês, eu estou vendo que está meio que convergindo, né? Éder, acho que o Éder entrou agora aí. Se não der para colocar o. Estão me ouvindo? Maravilha. Agora estamos. Cara, então, sendo muito sincero, peço até desculpa pelo excesso de sinceridade. Durante um bom tempo da faculdade, eu fiquei à deriva mesmo. Na deriva que eu quero dizer é assim, a engenharia ambiental é um mar de coisas, né? Ela é muito ampla, muito ampla. E para quem está à deriva, fica mais difícil de você se localizar num mar, né? Então, nesse sentido, eu acho que o ideal é vocês pegarem realmente pegar esse momento que o Rafael forneceu para vocês, na minha opinião, é uma oportunidade que vocês não vão ter em muitas faculdades por aí. E viram aí os caminhos, os milhares de caminhos que vocês podem seguir nesse imenso mar de engenharia ambiental e olhar para a ementa do curso e ver aquilo que você já tem um pouco de afinidade e focar naquilo lá. Porque aí vocês vão conseguir sugar o máximo possível da faculdade. Porque se ficar à deriva, vocês vão pegar um monte de informação que depois não vai ser relevante, vai ter perdido a oportunidade de ter tido mais contato com aquilo que no final vai acabar sendo o seu mercado de trabalho. Então, peguem aí os profissionais que são formados na área, mais diversos possíveis, faz uma autoavaliação aí, um retiro espiritual. Avalie aí o que você tem de perfil, o que você quer fazer da sua vida mesmo, onde você se vê 5, 10, eu pergunto até de entrevista isso, onde você se vê de 5, 10, 15 anos, né, geograficamente, pessoalmente e tal. Faz toda essa análise e vê, né, pensando nisso tudo, para onde você vai focar. E nesse infinidade de coisas, descobre pelo menos qual é o rio que vai na direção mais direta, e ali vocês pegam, né? Depois que eu me formei, o professor Luiz, como é que é o nome dele mesmo inteiro? Você sabe? Luiz da Segurança do Trabalho. Luiz Felipe. Luiz Felipe. O professor Luiz Felipe, ele acabou sendo uma referência para mim. Eu trocava e-mails com ele, é uma coisa que eu fazia bastante, porque eu precisava saber de alguma coisa de segurança do trabalho, porque, né, que eu não tinha. Então, esse tipo de conexão também de rede, eu acho que é uma boa sacada. Mas mais importante que isso é se localizar nesse mar, é muita coisa. O leque é muito aberto. E quanto mais a gente fecha, melhor é para a gente conseguir definir para onde a gente quer ir, fazer os contatos certos e fechar aí o network correto para a gente se localizar depois que a gente se formar. Porque no mercado de trabalho a gente vê muito disso. Gente que não sabe o que quer fazer tudo e não sabe fazer nada. Então, dentro da faculdade, se a gente conseguir chegar pelo menos um pouquinho mais preparado para aquilo que a gente quer, acho que vai ser melhor. E aí foca, né, o trabalho de diploma, os trabalhos que vocês forem fazer, toda aquela parte, tudo aquilo de aquelas disciplinas, aquelas coisas diferentes que vocês faziam muito, na iniciação científica, coisa nessa linha, que eu não fiz, que eu falhei muito porque eu não tinha esse norte, façam, porque isso ajuda muito no direcionamento de onde vocês querem seguir. Esse é meu conselho aí. Perfeito, Éder. Poxa, interessante. Focar, achar a sua individualidade, assumir a sua individualidade, ter história para contar. Muito bem. Pessoal, novamente, muito obrigado pelo tempo. Peço aí desculpas pelo adiantado da hora. Acho que essa aqui foi a nossa maior aula, né, durante esse curso. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida?
Pessoal, aproveitem. Os contatos dos três, né, dos quatro, na verdade, estão no e-mail que eu passei para vocês, né? Essa aula depois é compartilhada apenas entre os alunos, então vocês podem aí rever, né, se for algum caso. Mas é isso aí. Muito obrigado, Éder, Vivian, Elisa, muito obrigado mesmo. Já agradeci o Arthur, tá? E vamos em frente. Espero que nós nos encontremos, quem sabe, presencialmente da próxima vez. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu demais. Beleza, Valeu, Vivian. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, Edinho. Até mais, gente. Até mais.